Sou a idiota por estar querendo terminar meu relacionamento porque meu noivo quer passar o Natal com sua filha e ex-esposa? Eu, 29 anos, conheci meu noivo, 35 anos, há 5 anos, ele tinha uma filha de 2 anos com quem compartilhava a guarda com sua ex-esposa, 40 anos. Eu sempre admirei a amizade dele com a ex-esposa e como eles estão criando a filha de forma amigável. No primeiro Natal que passamos juntos, ele me disse que iria passar o Natal com sua ex-esposa e a criança. Ele ficava os 3 dias inteiros, de 24 a 26 de dezembro. Na época, nem pensei muito sobre isso, pois estávamos namorando apenas há alguns meses. Eu costumava voar para a casa dos meus pais no Natal de qualquer forma. Isso aconteceu todos os natais seguintes, e eu estava bem com a situação. Ele me pediu em casamento em fevereiro. Ontem, ele me perguntou se eu ia comprar minha passagem para visitar meus pais mais cedo para evitar pagar de 3 a 4 vezes mais caro se comprasse perto do Natal. Fiquei surpresa. Eu disse a ele que pensei que poderíamos passar o Natal juntos este ano. Ele perguntou: o quê? Nós, ele e a ex-esposa, sempre celebramos o Natal juntos por causa da nossa filha. Eu disse a ele que não estava tudo bem, agora estávamos noivos para nos casar. Perguntei por que eles não faziam Natal alternados ou dias diferentes, como outros casais divorciados fazem, mas ele disse que não, prometemos tornar a vida de nossa filha o mais normal possível. Comecei a pensar depois das palavras dele. Não sei como isso vai funcionar no futuro. Depois de 5 anos juntos, ainda sou afastada a cada Natal, e sei que é para o bem da menina que adoro, mas me sinto mal. Acho que quero terminar o relacionamento, mas ele achou que eu estava sendo egoísta e horrível. Também me sinto horrível, mas não vejo futuro com ele. Atualização. Meu noivo acabou de chegar em casa e me mostrou uma mensagem que recebeu da sua ex-esposa. Ele basicamente disse a ela que estava planejando me incluir neste Natal. A resposta dela foi longa e severa, dizendo que eu ainda não era realmente parte da família e que ela não se sentia confortável com uma estranha em sua casa. Em seguida, ela o acusou de ser fraco e de priorizar uma mulher em detrimento de sua filha, que está em uma idade sensível agora. Então ele me perguntou se talvez não neste ano, mas no próximo eu definitivamente seria parte da família, pois estaremos casados e sua ex não terá mais desculpas. Agora me sinto mais conflitada. Será que posso ficar mais um ano e esperar que as coisas melhorem? Ou devo simplesmente aceitar as perdas, já que ele claramente não está tentando me apoiar? Eu sei que ele está pensando na filha e não quer causar conflitos. Mas me sinto como se não significasse nada agora. Isso é estranho a longo prazo. Tenha uma conversa séria sobre como será o futuro. Quando vocês tiverem uma família, a dinâmica mudará para a filha dele e para seus futuros filhos. Se ele planeja considerar a opinião da ex a longo prazo, é melhor seguir em frente agora. Obrigado. Eu tinha dúvidas de que talvez não fosse o meu lugar pedir a ele para passar o Natal comigo. Como se eu não fosse tão importante na vida dele. Isso é o que estou me perguntando também. Se ele não permite que ela vá com ele no Natal, parece extremamente insensível, mas ao mesmo tempo, consigo entender o desejo de manter as coisas normais para a filha deles. Essa situação é complicada devido a uma criança pequena que ainda não entende o divórcio. Ela entende o divórcio, já que tem morado conosco a cada 2 semanas. Se ela compreende a situação, acho justo que você tenha alguns natais para si mesma e ela tenha o Natal antes ou depois, a como deveria ser em casos de divórcio, e em outros anos ela tem o dia de Natal, enquanto você visita seus pais. Pode parecer um pouco estranho considerar romper o noivado tão rapidamente. Converse com seu noivo, talvez ele não compreenda a sua angústia. Eu entendo. Não sei como fazer ele entender a minha dor. Eu perguntei a ele por que não está agindo como qualquer outra pessoa divorciada, e honestamente, acho até que isso seria mais saudável para a garotinha. Quando perguntei como ele fará quando tivermos filhos, ele disse que eles terão ele durante o ano todo, o que é um Natal comparado a um ano inteiro. Mais tarde, ele me disse que estava brincando, mas não sei, não pareceu uma piada. Opte sobre o término com a ex. A ex do meu noivo traiu e o deixou para ficar com seu amante quando foi pega. O amante voltou para sua esposa depois de alguns meses, mas meu noivo não aceitou sua ex de volta. Ela atormentou a esposa do amante, que acabará de descobrir que seu casamento estava acabado. Ela perseguiu por todos os lugares até que o amante e sua esposa se reconectaram. Ela descobriu que estava grávida, e o filho era do meu noivo.
Ele queria a guarda compartilhada desde o início. Ele a rejeitaria, mesmo que estivesse solteiro. Porque mesmo que ele não diga isso e finja o contrário, ele nem gosta dela nem de sua personalidade. Uma vez ouvi ele conversando com a mãe dele e dizendo que nem pode acreditar que já gostou dela, e depois ele disse que não importa, desde que ela seja uma boa mãe e que nos damos bem, isso é o mais importante. Além desses 3 dias, meu noivo não tem interesse em ligar ou mandar mensagens para sua ex sobre qualquer coisa que não seja relacionada à filha deles. Se ele quisesse mais do que isso, teria querido estar com ela o resto do ano também. Ele até fica muito grato quando eu pego a filhinha da mãe dela às vezes, porque não suporta os modos ou a personalidade dela. Esses 3 dias são passados com outros membros da família, não apenas ele com ela, mas também com a família da ex. A ex traiu ele, e desde que ele descobriu, ele nunca quis nada com ela. De acordo com muitos na família, o amor já havia desaparecido antes do caso dela, e ele foi firme em dizer não sempre que a ex tentou reatar com ele ou pediu aconselhamento matrimonial. Quando ele descobriu que a criança era dele, ele ainda não queria nada com a ex, apenas 50% da guarda. Eu sei que aqui as pessoas gostam de romantizar a ideia de que eles deveriam ficar juntos, sem considerar meus sentimentos, e honestamente, se isso acontecesse, eu entenderia totalmente, pelo menos a garotinha poderia ter os pais juntos. Mas sei que as chances são mínimas. No entanto, você pode acreditar no que quiser, e eu não vou apagar este comentário mesmo que os votos negativos possam ser dolorosos. Eu conheço bem meu noivo. Tenho certeza de que ele seguirá em frente se terminarmos, mas com outra mulher, e espero que ele aprenda com os erros cometidos comigo e estabeleça limites melhores com sua ex em relação aos feriados e à inclusão de suas parceiras. OP também revela. Para ser honesta, estou grávida de 8 semanas e hesitei em escrever isso aqui, mas ainda não contei a ele. Depois, perguntei a ele sobre nossos filhos no futuro e sobre ele não estar por perto todos os natais, e a resposta dele foi que é apenas justo. Isso me deixou arrasada. Veredito, não é a idiota. Meu noivo disse à sua ex que ele vai passar o Natal na nossa casa este ano. A situação ficou caótica. Olá, esta é uma atualização, já que muitos de vocês estão me seguindo para obter atualizações, mais de 250 seguidores, obrigada pelo apoio. Vejo que algumas pessoas conseguem incluir o link para o post original, mas estou escrevendo do meu celular, então não acho que seja possível fazer isso. Por favor, leiam o post original na minha página. Meu noivo e eu temos conversado constantemente sobre o que aconteceu, e tenho sentido que ele está basicamente com medo de criar conflitos. Não sei se ele tem medo da ex-esposa ou de algo assim, mas ele continuou dizendo que a filha deles é quem vai sofrer caso ele e a ex comecem a brigar. De qualquer forma, ele disse que entende que isso não era uma solução definitiva e que ele e eu formamos uma família agora. Ele disse que vai conversar com a ex sobre uma nova arrumação. Ele já fez isso e disse à ex que quer passar o Natal em nossa casa este ano, conforme o acordo de guarda deles. De acordo com esse acordo, o Natal e outros feriados deveriam ser alternados a cada ano com cada pai. Ele também disse a ela que ela é bem-vinda para passar a véspera de Natal conosco, já que ela não se sente confortável em me ter na casa dela. Ela ligou para ele cerca de 100 vezes, gritando e lançando insultos, dizendo que ele era um idiota por escolher outra pessoa, peço desculpas pela linguagem, em vez da própria filha e que ele era um covarde sem valor e um lixo. Ele parou de atender às ligações dela depois de um tempo. Ela enviou um e-mail para ele na noite passada dizendo que iria falar com seu advogado para obter a guarda total e ameaçando que ele nunca mais verá sua filha. Fiquei chocada porque nunca a vi se exaltar assim, e me sinto culpada por ter iniciado toda essa situação. Eu pedi desculpas ao meu noivo, mas ele disse que não era culpa minha e que sabia que isso aconteceria, mas que era hora de enfrentar essa batalha, como ele sempre soube que precisaria fazer mais cedo ou mais tarde. Ele não dormiu e está triste, mas disse que não está preocupado com as ameaças dela, porque ela não pode fazer nada, mas odeia que ela provavelmente vai usar a filha contra ele, quando ele prometeu a si mesmo que nunca faria isso. Ele disse que tem sido complacente todos esses anos pelo bem da filha, mas sempre soube que esse dia chegaria quando não pode mais ser um capacho. Não sei o que fazer agora. Ainda me sinto responsável pelo que aconteceu e odeio vê-lo angustiado e triste. Nem contei a ele que estamos esperando um filho. Sinto-me vazia.
homem de 30 anos, estou tendo dificuldades para lidar com o fato de que minha esposa, mulher de 29 anos, me traiu com nosso vizinho, homem de 51 anos. Já se passaram 476 dias desde que eu a confrontei sobre isso. Como sei disso? Porque toda vez que me pego pensando nisso, eu me digo, só se passaram X dias, talvez eu não pense nisso amanhã. Então, voltando ao início, eu tinha acabado de assumir um novo projeto e novas responsabilidades no trabalho. Eu estava trabalhando muitas horas, mais de 60 por semana, e estava visivelmente estressado. Foi em maio de 2015 que eu notei que ela havia colocado uma senha em seu celular. Quando a confrontei sobre isso, ela me disse que era porque estava planejando o presente do Dia dos Pais para mim e não queria que eu estragasse a surpresa. Cerca de uma semana depois, ela veio até mim e me disse que se sentia culpada por manter um grande segredo de mim e me contou que estava tendo nosso vizinho, um empreiteiro, construir um escritório em casa para mim como meu presente. Isso me pareceu estranho, pois em nossos 6 anos juntos, ela nunca havia dito que se sentia culpada por nada e sempre insistia que nunca se arrependia de nada em sua vida. O tempo passa, o celular dela continua protegido por senha e as coisas não parecem certas. Vejo que ela usa o celular e sorri sozinha com mais frequência. Mas quando pergunto o que ela está fazendo, ela diz que não é nada e guarda o celular. Então, uma manhã, espero ela entrar no chuveiro e pego o celular antes que ele exija a senha. Eu olho suas mensagens e descubro que ela está mandando mensagens para o vizinho. Estou toda coberta de glacê. Você quer lamber? Não havia outras mensagens para o vizinho, mas descobri depois que ela configurou o celular para apagar mensagens após um certo tempo. Fiquei desconfortável com isso, mas sabia que ela tinha um senso de humor pervertido e pensei que ela nunca faria algo para me machucar. Mais tempo passa, e o vizinho está passando cada vez mais tempo em nossa casa, mas o escritório está sendo concluído cada vez mais lentamente. Não consigo deixar de me preocupar que algo esteja errado, então começo a verificar a localização dela usando o Google Timeline. Foi nesse ponto que percebi que havia grandes lacunas no histórico de GPS dela porque ela estava desligando o GPS do celular. Avançando para julho. E nesse ponto, a paranoia está me deixando louco, então eu digo a ela que preciso instalar um novo antivírus em seu celular. Enquanto ele está desbloqueado para mim, eu instalo o software anti-roubo para poder ligar o GPS remotamente e configuro o backup e restauração de mensagens da ET para que eu possa ler todas as mensagens de texto dela a partir desse ponto no meu computador. No dia seguinte, minha mãe pede para passar um tempo com meus 2 filhos, então minha esposa os deixa com ela e tem o dia para si mesma. Eu observo as atividades da minha esposa do trabalho enquanto ela passa o dia tentando se encontrar com o vizinho, mas não consegue porque ele está ocupado em outro local de trabalho. Naquela noite, buscamos as crianças na casa da minha mãe e saímos para jantar com o vizinho, sua namorada e seu filho. Minha esposa e a namorada dele estão se divertindo, bebendo, rindo e brincando. A namorada dele menciona que gostaria de assistir ao filme Magic Mike XXL. Eu digo que é uma boa ideia e que cuidarei das crianças para que minha esposa e ela possam ir. Então, minha esposa e a namorada dele vão, e o vizinho e eu voltamos para minha casa para que as crianças possam jogar videogame juntas. As crianças estão de volta ao quarto do meu filho jogando e o vizinho está sentado à minha frente, no outro sofá. É nesse ponto que minha esposa começa a enviar mensagens de texto para ele. Ela está descrevendo atos sexuais que gostaria de realizar com ele e ele está retribuindo. Ela diz a ele para verificar seu Snapchat e ao mesmo tempo eu recebo um Snapchat dela também e ela se dedilhando em um banheiro. Eles continuam conversando, tentando descobrir quando poderão se encontrar e fazer sexo. Eles decidem na manhã de segunda-feira, depois que eu saio para o trabalho. Então, em minha cabeça, eu já tinha planejado fingir sair e voltar para pegá-los. Mas então eles dizem um ao outro que se amam, e tudo o que consigo fazer é não saltar do sofá e derrubá-lo. Mas me contenho e continuo lendo a conversa que se desenrola diante de mim. Então ele diz a ela, você é minha garota agora, ao que ela responde, sempre foi, terminando com ele escrevendo, e sempre será. Minha esposa e a namorada do vizinho retornam do cinema, e eu peço a elas, educadamente, para se sentarem. Em seguida, peço às crianças que fiquem no quarto do meu filho e fechem a porta. Volto para a sala de estar e confronto minha esposa e o vizinho. Eu digo, então vocês dois se amam, não é? Minha esposa entra em modo de negação total, e a namorada do vizinho começa a agredi-lo. Pergunto à minha esposa se ela tem mandado mensagens para ele, ela diz que não.
Então, mostro a ela as mensagens de texto, ela admite, mas diz que foi a primeira vez que foi tão longe. Pergunto à minha esposa se ela enviou fotos para ele, ela diz que não. Então, mostro a ela a foto, ela admite, mas diz que foi a primeira vez. Pergunto a ela se está tendo relações sexuais com ele, e ela diz que não. Como não esperei para pegá-los tendo relações sexuais juntos, não tinha evidências para provar que ela estava errada, então essa questão ficou sem solução. Eu digo a ela que estou deixando-a, e ela me diz que fará questão de que eu nunca mais veja meus filhos se eu fizer isso. Ela planejava usar o fato de eu ter tentado suicídio no ensino médio para provar que eu não era apto a ter as crianças. Ela continua dizendo que era minha culpa por estar tão ocupado com o trabalho e estressado, que ela só queria alguém com quem pudesse conversar. Em seguida, ela me dá um ultimato para que eu decida o que vou fazer ou ela decidirá por mim. A namorada do vizinho começa a defendê-los, dizendo que não poderia ter sido sério se eles não estavam tendo relações sexuais, e que minha esposa e eu somos perfeitos juntos para deixar isso nos separar. Os vizinhos vão embora, e minha esposa e eu discutimos pelo resto da noite sobre o que vamos fazer. Vamos para a cama separados, sem resolver nada. Continuamos indo e voltando no assunto durante todo o fim de semana e finalmente decidimos que íamos nos separar temporariamente enquanto descobrimos o que queremos. Eu ia ficar na casa, e ela ia levar as crianças para a casa de sua mãe. Naquela segunda-feira, fui trabalhar e recebi uma mensagem dela no meio de uma reunião com meus chefes, dizendo que ela tinha explicado as coisas para nossos filhos, mas que eles estavam chateados e eu precisava explicar também. Quando cheguei em casa do trabalho, encontrei meus filhos chorando. Ela havia dito a eles que mamãe tinha que sair de casa porque papai estava bravo com ela. Quando meu filho quis ficar comigo, ela disse que ele não podia. Meu filho juntou as peças e percebeu que se mamãe tinha que sair de casa porque eu estava bravo com ela e ele tinha que sair também, então eu devia estar bravo com ele também. Minha filha estava chorando porque meu filho estava, acredito que ela não era velha o suficiente para entender o que estava acontecendo. Foi nesse momento que percebi que ela ia fazer de tudo para tornar a vida das crianças um inferno se eu a deixasse, então engoli meus sentimentos e implorei para que ela ficasse. Ela concordou e insistiu que eu pedisse desculpas ao nosso vizinho, já que ainda precisaríamos sair com eles, pois nossos filhos eram bons amigos. Eu detestava isso, mas fiz de qualquer maneira. Ainda saímos com eles de vez em quando e eles vêm às nossas várias festas de aniversário e feriados. Mas eu faria qualquer coisa pelos meus filhos e me comporto civilizadamente sempre que necessário. As coisas acalmaram por um tempo, mas eu ainda pensava nisso constantemente. Preocupava-me como poderia evitar fazer com que ela ficasse tão infeliz a ponto de me trair novamente. Então, quase um ano após o incidente original, por volta do Dia dos Pais novamente, ela enviou fotos para ele novamente. Ela alegou que foi um acidente e que ela pretendia enviá-las para mim em vez disso. Eu não acreditei totalmente nela, mas segui em frente de qualquer maneira. As coisas ficaram tranquilas nesse aspecto por cerca de 4 meses agora, mas eu ainda penso nisso constantemente. Isso pode soar estúpido, mas sinto que tem uma parte do meu cérebro que não consigo desligar, que está sempre pensando. Costumava usar isso para resolver problemas de programação e isso me tornava muito bom no meu trabalho. Mas desde esse incidente, a única coisa em que penso é nela, nele se fiz a coisa certa. Meu desempenho no trabalho tem sofrido e sinto que não tenho dormido há meses. Tenho medo de que, depois de tanto tempo e do fato de tê-la suplicado para voltar, dizer agora que quero o divórcio só a torne mais vingativa em relação aos meus filhos e a mim. Sinto que me coloquei tão fundo em um buraco que nunca poderei sair. Não conversei realmente com ninguém sobre isso. Não queria falar com minha mãe sobre isso, porque sentia que ela trataria minha esposa de maneira diferente, e não precisava que as duas brigassem mais do que já fazem. Tentei falar com um amigo sobre isso, mas o conselho dele foi confiar em Deus, o que não me trouxe muito consolo, já que sou ateu. Então, não faço ideia do que fazer com meus sentimentos ou como seguir em frente a partir daqui. Atualização: estou seguindo seu conselho. Em vez de tentar consertar algo que ela não quer consertar, ela recusou aconselhamento várias vezes no passado antes mesmo disso acontecer. Vou tirar a mim e aos meus filhos dessa situação. Vou me reunir com um advogado na próxima semana. Obrigado a todos por me ajudarem a perceber o quão cego eu estava. O post do Reddit que se transformou em uma história de terror.
Em 2016, um usuário do Reddit chamado Jason Inhel faria seu agora infame post no popular subreddit Conselhos de Relacionamentos. Jason continua nos contando que descobriu que sua esposa está traindo ele com o vizinho. Após uma tensa confrontação com sua esposa e o vizinho, ele eventualmente decide ficar com sua esposa pelo bem das crianças. Sua postagem chamou muita atenção, atraindo usuários do Reddit de todos os lugares, dando suas opiniões sobre o que o OP deveria fazer. A maioria ficou perplexa com a decisão de ele permanecer com sua esposa, e o fato de ela tê-lo feito pedir desculpas ao vizinho deixou o Reddit ainda mais enfurecido. A maior parte da comunidade o instou a buscar conselhos de um advogado de divórcio e, eventualmente, o OP fez exatamente isso. Depois de ser presenteada com os documentos do divórcio, a esposa de OP assassinou seus filhos enquanto ele dormia no porão. Ela tentou se matar, mas não conseguiu. Uma atualização de Jason Inhel. A primeira coisa que você pode notar é que isso está sendo postado de uma conta diferente. Eu excluí a conta Jason Inhel em uma reação impulsiva ao ver minhas postagens no Reddit nas notícias. Acho que a primeira pergunta a responder é como estou indo, e a isso eu diria que estou indo bem. Tenho dias ruins, mas acho que isso é de se esperar. É importante que eu, ou qualquer pessoa passando por algo assim, continue a utilizar o apoio de amigos e familiares, bem como boas habilidades de enfrentamento, para não me deixar completamente derrotado nos dias ruins. Não vou mentir, eu lutei para voltar ao ponto em que estou agora. Por algum tempo, recusei-me a dormir devido a uma combinação de medo do que encontraria ao acordar e pesadelos sobre aquela noite. Por um tempo, usei álcool para dormir, mas minha família me amava o suficiente para tirá-lo de mim antes que se tornasse um hábito prejudicial e permanente. Fui hospitalizado porque tive pensamentos de acabar com minha vida devido à saudade de meus filhos. A partir disso, aprendi que você nunca deve se envergonhar de sua saúde mental e que não buscar tratamento só piorará, não melhorará. Todos nós já ouvimos isso, mas se você ou um ente querido está lutando, procure assistência imediatamente, sua vida é muito importante para ser jogada fora em um momento de fraqueza. Ao adiar o tratamento, só causei sofrimento em todas as outras áreas da minha vida. Perdi meu emprego e me tornei recluso em casa. Mas não se preocupe, estou de volta ao trabalho desde dezembro e quase recuperei minha posição e salário anteriores, então estou bem e não preciso de assistência. A segunda pergunta seria como me sinto em relação à sentença. Isso é algo mais difícil de responder, porque, não importa qual seja a sentença, nada trará de volta meus amados filhos. Eu acho que ela deveria ter recebido a pena de morte? Que o estado de Indiana tem. Não, eu não acho. Ela queria morrer, e depois de 9 anos de dar a ela o que ela queria, quando ela queria, eu não ia dar a ela mais nada. Eu acho que a sentença de prisão perpétua terá algum efeito apreciável sobre ela? Eu não sei, uma coisa que ela sempre enfatizou durante todo o tempo em que a conheci foi que ela vivia sua vida sem arrependimentos. Mesmo depois de eu pegá-la traindo, ela continuou dizendo que não tinha arrependimentos. Quanto aos ex-sogros, eles continuam sendo um problema até hoje. Pouco depois de tudo acontecer, eles trocaram as fechaduras da casa que eu estava alugando deles, com minha propriedade ainda dentro. Após tentar negociar civilmente a devolução da propriedade, foi necessário envolver as autoridades. Isso é uma batalha legal em curso. Um membro da família me acusou de roubar propriedade que eu havia comprado deles antes da morte das crianças e ameaçou tomar medidas contra mim a menos que eu pagasse o dobro do que já havia pago a eles. Eu alertei as autoridades, e até onde eu sei, isso está resolvido. Eles continuam tornando difícil a visita ao túmulo dos meus filhos. Durante o aniversário de 1 ano, eles ficaram dentro de um carro e apenas me observaram o tempo todo em que eu estava visitando o túmulo. Por causa disso, não visito o túmulo com tanta frequência quanto gostaria. Se eu puder compartilhar algo que aprendi através de tudo isso, é que você sempre deve tirar um tempo para estar com aqueles que você ama. Não importa se eles estão pedindo para você ler The Pock Little Poop pela milionésima vez ou se estão pedindo para jogar Smash Bros, mesmo que ambos saibam que eles vão ganhar todas as vezes, apenas faça, porque você nunca sabe quando será a última vez. Certifique-se sempre de que eles saibam o quanto você os ama. Eu tive a sorte de que a última coisa que meus filhos ouviram de mim foi, eu te amo, boa noite. Eu te verei de manhã.